Olá, sejam muito bem-vindos, investidores do futuro. Começa agora a nossa conversa semanal, aquele nosso mergulho nas notícias e informações que realmente fazem a diferença para quem acompanha os mercados globais. A gente separou aqui os destaques das nossas fontes, sabe? Cobrindo o mercado, economia, política lá nos Estados Unidos, notícias de empresas e, claro, o tema que não sai da pauta: inteligência artificial. O nosso objetivo aqui é sempre trazer uma análise detalhada para manter todo mundo bem informado. Exato. E olha, que semana, hein? Foi bem movimentada. Foi mesmo. Ouro batendo recorde, paralisação do governo americano trazendo mais incerteza. E a IA, bem, a IA continua sendo a protagonista, né? Com aqueles investimentos enormes e o debate sobre bolha esquentando. Vamos tentar organizar isso tudo. Com certeza. E o mais fascinante, eu acho, é ver como essas coisas se conectam, sabe? Sim. Essa corrida para o ouro, para o Bitcoin, não é do nada. Reflete preocupação com o dólar, com o que o Federal Reserve vai fazer, o que ficou mais complicado agora, né? Sem os dados oficiais. E talvez seja até um contraponto para toda essa euforia com tecnologia. Entender essas conexões é chave. Ótimo ponto. Então vamos seguir mais ou menos a ordem dos fatos. No comecinho da semana, a gente viu as bolsas americanas ali tentando segurar os ganhos recentes, mas o que roubou a cena mesmo foi o ouro. Disparou. Passou pela primeira vez dos $4.000 a onça. Isso fez o Ray Dalio até comparar com os anos 70, falando que o ouro pode ser um refúgio mais seguro que o dólar, com inflação alta, incerteza. E o Bitcoin pegou carona nessa onda também, né? Foi lá para cima dos $120 mil. Pois é, esse movimento duplo, ouro e Bitcoin, é bem significativo. E levanta aquela dúvida, né? É só uma aposta contra a fraqueza do dólar, que está pressionado por tarifas, restrição de imigração, inflação que não cede, ou é uma busca mais ampla por proteção? Proteção contra a incerteza geral, incluindo, quem sabe, a própria concentração e o otimismo talvez exagerado com IA. Faz sentido. A pressão no dólar existe, é real, e esses ativos estão se beneficiando como alternativa, claramente. E falando em incerteza, o foco depois virou para Washington, né? Com a paralisação do governo, tal government shutdown. Já está na segunda semana, eu acho. Centenas de milhares de funcionários sem pagamento, serviços públicos afetados, e para quem investe, o impacto direto é a falta de dados econômicos importantes. Cruciais, né? Exato, o relatório de emprego de setembro não saiu. Tem dúvidas sobre o CPI, o índice de preços, embora pareça que estão tentando liberar por causa do cálculo da Seguridade Social. Mas como é que o Fed toma decisão assim? Afeta demais. O Fed depende muito desses dados oficiais, são o padrão ouro deles para calibrar a política monetária. Sem eles, fica tudo muito mais nebuloso, sabe? Imagino. Acabam tendo que se apoiar mais em dados do setor privado, tipo o relatório da ADP de empregos, que até mostrou uma desaceleração, principalmente nas pequenas e médias empresas. E também usam mais as pesquisas regionais dos próprios Feds distritais. Isso traz mais incerteza para o jogo. E tem outro ponto. Qual? Mesmo quando os dados oficiais voltarem, a qualidade pode ser meio duvidosa por causa das imputações. São basicamente estimativas para preencher as lacunas da paralisação. Não é o ideal, né? Nossa, é como pilotar com o painel piscando. E dentro do Fed parece que não tem consenso nenhum, né? A gente viu gente defendendo cortes de juros mais rápidos, talvez achando que a inflação de aluguel vai cair. Mas tem outros, tipo o Jeff Schmid, lá de Kansas City, super preocupados com a inflação que não baixa em bens duráveis, serviços e bem resistentes a cortar mais. Exatamente. Essa divisão mostra bem o dilema do Fed. Equilibrar preço estável com emprego em alta. De um lado, você tem o mercado, né? Vendo os dados mais fracos da ADP e já apostando quase tudo num corte de juros em outubro. Sim. Mas do outro lado, a inflação lá na frente é uma grande interrogação. Tem pressão vindo de tarifa de importação, dólar mais fraco que encarece importado, salário pressionado por falta de mão de obra. Aí entra a visão mais cautelosa, como a do Thorsten Sloak da Apollo. Ele pergunta, e se a economia não desacelera tanto assim? Aí o risco de inflação pode até pedir mais alta de juros, não corte. Caramba. E a falta de dados oficiais só aumenta essa tensão toda. E essa paralisação, claro, não é só número.
tem o lado político pegando fogo. Posições muito entrincheiradas dos dois lados. A Casa Branca usando umas táticas mais, digamos, agressivas, cancelando o projeto em área democrata, usando rede social de forma polêmica, e os democratas focando na saúde, lembrando que os créditos do Obamacare vão expirar. Pois é. A dinâmica política é sempre complicada. Geralmente, essas paralisações acabam quando a pressão econômica e pública fica insustentável para alguém. A estratégia costuma ser tentar parecer o lado razoável da história. A dúvida agora é se essas táticas mais de confronto podem mudar isso. Talvez esticar a corda, prolongar o impasse. E aumentar o estrago na confiança, né? Exato. É algo para a gente ficar de olho, com certeza. Bom, mudando de assunto agora, vamos por tema que, dominou tudo essa semana. Inteligência artificial. Saiu a notícia de um investimento gigante da NVIDIA, talvez até 2 bilhões de dólares, na XAI, a startup de IA do Elon Musk. E a XAI quer levantar 20 bilhões no total. É muito dinheiro. Muito. E o que chamou a atenção foi o modelo. A NVIDIA põe o dinheiro e a XAI usa boa parte para comprar ou alugar os chips da própria NVIDIA. Isso não soa meio circular? Sim, soa. E esse tipo de arranjo, o tal acordo circular, tá botando mais lenha na fogueira do debate sobre uma bolha de IA. Lembra um pouco que a gente via na bolha.com, lá nos anos 2000, o vendor financing, sabe? Empresas financiando a compra dos próprios produtos. Lembro sim. As comparações são inevitáveis, mas é importante ver as diferenças e as semelhanças. Certo. Diferenças. As gigantes de hoje, as Mag 7, são empresas super lucrativas, com fundamentos muito mais fortes que as estrelas da internet lá de 99 e 2000, isso é fato. Similaridades, o comportamento especulativo tá aí, né? A concentração de mercado é brutal, as Mag 7 valem uns 35, 40% do S&P 500 e são responsáveis por boa parte do lucro e do investimento das empresas. E tem o risco real das expectativas com IA estarem muito à frente da realidade de curto prazo. Tem analista, como o pessoal da Seaport Research, achando que a gente está no começo de uma bolha. Ainda dá para ganhar dinheiro, mas o risco está subindo. A agressividade de algumas startups de IA, que nem geram caixa ainda, ou empresas como a Oracle se endividando para crescer em IA, são sinais de alerta, né? E a escassa do investimento é absurda. O pessoal do Market Makers aqui no Brasil trouxe uns números que dão um nó na cabeça. Gasto anual com IA pode chegar a 600 bilhões de dólares até 2030. 600 bilhões! Sendo 400 bi só das Mag 7. Isso seria tipo 10% de todo o investimento fixo nos Estados Unidos. A pergunta de trilhões, literalmente, é: a IA vai gerar valor suficiente para justificar isso tudo? Talvez 1,5% do PIB global, uns 2 trilhões de dólares vá mais. É a grande questão. E mais importante, como as empresas vão transformar esse potencial em lucro no bolso? A gente vê exemplos como o AlphaFold do Google, que é incrível para descobrir remédio, mas monetizar em larga escala ainda parece ser o desafio. Precisamente. A discussão sobre como ganhar dinheiro com a IA gira em torno de assinatura de serviço, take rate, aquela comissão sobre venda facilitada por IA, tipo no e-commerce. O potencial é gigante, ninguém nega. Mas o quando e o como isso vira lucro de verdade para todo mundo é incógnita. O fato é que a bolsa parece já ter precificado muito dessa história, né? Com estimativas de que 40%, 50% do valor do S&P 500 já está ligado direto ou indiretamente à IA. Metade do índice. Uau! É muita coisa. Essa concentração por si só já é um risco. E o emprego, como fica nessa história? O medo é grande, né? Uma pesquisa da Reuters Ipsos mostrou que 71% dos americanos temem perder um emprego para IA, tipo, para sempre. É um receio compreensível. Mas, por outro lado, tem dados tipo do Yale Budget Lab dizendo que a fatia de trabalhadores em funções mais expostas à IA está estável. E a plataforma Indeed tem uma visão mais equilibrada. Como assim? Eles veem IA mais como um conjunto de ferramentas e habilidades para a gente aprender a usar, e não como uma substituição total de profissões.
A estimativa deles é que quase metade das funções vai ter alguma integração híbrida e que as habilidades humanas, resolver problema complexo, pensar criticamente, fazer networking, continuam super importantes. Faz sentido. A máquina não faz tudo sozinha. Exato. O conselho deles para quem está buscando emprego é: aprenda a usar IA para otimizar tarefas, escrever e-mail, resumir texto, essas coisas, mas invista mais em ser adaptável e mostrar o valor que só o humano tem. Agora, sobre o impacto em vaga de início de carreira, os dados da Indeed mostram uma queda sim, mas é difícil dizer se é só IA ou se é o mercado de trabalho esfriando no geral. Só que a gente ouve relatos, né? O pessoal do Market Makers mencionou programadores já sendo demitidos por causa de IA. Então, o impacto é real em alguns lugares. Para quem investe, o cenário da IA pede um equilíbrio muito cuidadoso. Os riscos são claros: concentração alta, valuation que parece esticado, talvez uma adoção mais lenta pelas empresas do que se espera, a dependência de poucas gigantes, as mais 7, e a chance de uma correção forte se as expectativas não se confirmarem. Certo. Mas os analistas também veem oportunidades talvez em áreas menos óbvias. Infraestrutura especializada, as neoclouds, tipo CoreWeave, Nebius. A ideia é que nem tudo vai rodar nas nuvens gigantes. Armazenamento. Dado é o combustível da IA, né? Então o Seagate, Western Digital, NetApp podem ganhar com isso. Equipamentos de produção. A Lam Research, por exemplo, é forte em equipamento para memória NAND, que é vital para a IA. Não é só o chip processador, é todo o ecossistema. Entendi. Olhar a cadeia toda. Exato. E, claro, tem quem ainda veja potencial nas próprias gigantes, como a Amazon com a AWS e o investimento na Anthropic, e o Google com tudo que eles fazem em IA. A chave é ir além da manchete e entender as peças do quebra-cabeça. Boa. É importante ter essa visão mais ampla mesmo. E saindo um pouco desse furacão da IA, outros setores também tiveram notícias relevantes essa semana, né? Sim, o mundo continua girando fora da IA. A Tesla, por exemplo, lançou modelos Iclo i3 mais baratos lá nos Estados Unidos para tentar compensar a perda de um crédito fiscal. A dúvida é se o desconto é suficiente. A Plug Power de hidrogênio trocou o CEO. O foco agora é vender e buscar lucro no momento em que o hidrogênio tem apoio político lá. Interessante. A Levi surpreendeu para cima no lucro, ajudada pela marca Beyond Yoga, mas alertou sobre o impacto de tarifas. Nos bancos, a prévia dos resultados indica que o mercado de capitais foi bem, mas o resto nem tanto. E a consolidação continua, né? Fifth Third comprou a Comerica. M&A continua aquecido ali. E a Planet Labs, de satélite, lançou a constelação Owl, com IA da NVIDIA embarcada para processar imagem rápido. Foco em desastre e segurança. É uma boa mistura, né? Mostra como, apesar do barulho todo da IA, as dinâmicas mais tradicionais, tarifa, crédito, consumidor, competição, continuam definindo o jogo para muitas empresas. A resiliência varia bastante. Verdade. Não dá para esquecer do resto do mundo. De jeito nenhum. E para fechar os temas da semana, um assunto que, infelizmente, está cada vez mais presente na vida de todo mundo. Segurança financeira online, golpes. Os dados da FTC americana são assustadores. Perdas com fraude online já passam de 12 bilhões e meio de dólares em 2024. E quase 75% dos adultos lá dizem que já foram alvo de algum golpe. Nossa, é muito alto. E os golpes são de todo tipo. Falso namoro, doação falsa, viagem falsa e o tal smishing, que é o phishing por SMS. E o pior é que esses golpes estão ficando mais sofisticados, né? Usando IA, usando deepfake, fica mais difícil de perceber. Exato. Empresas como a Visa sempre reforçam aquelas dicas básicas, mas que são essenciais. Desconfiar de oferta boa demais, de pressão para agir rápido, checar sempre extrato do banco, do cartão, ativar alerta de transação e tomar muito cuidado com o que se posta em rede social, porque usam esses dados para personalizar o golpe. É um paradoxo, né? Para combater golpe com IA, vamos precisar de mais IA do bem para detectar e prevenir. Faz todo sentido. Bom, então, resumindo a semana. A saga da IA continua a todo vapor: investimento, bolha, emprego. Ao mesmo tempo, a incerteza macro não some, com o shutdown nos Estados Unidos, o dilema do Fed. E, em paralelo, as empresas de outros setores seguindo suas vidas, com seus desafios e oportunidades. O que isso tudo quer dizer para o investidor, na prática? Olha,
A mensagem principal, eu acho, é a de sempre: equilíbrio e diversificação. A concentração em IA é real. É um risco que tem que ser gerenciado na carteira. Mas ignorar o potencial da IA também não dá. Só que o mundo é maior que isso. Política monetária, saúde fiscal dos governos, geopolítica, dinâmica dos setores tradicionais, tudo isso continua pesando muito. É um cenário que pede análise crítica, pé no chão e uma visão além da manchete do dia, sabe? Perfeito. E para a gente terminar, vamos deixar aquela provocação no ar para os nossos investidores do futuro refletirem. Considerando essa concentração enorme de dinheiro e poder tecnológico nas mãos de poucas gigantes de IA, qual é o risco real de dependência tecnológica e econômica que a gente está construindo globalmente? E será que podem surgir alternativas ou contrapesos para reequilibrar esse jogo lá na frente? Uma ótima pergunta para se pensar. Pela companhia de todos vocês, investidores do futuro, e a gente se encontra na próxima.